Bom dia a todos, meu nome é Matheus, eu sou aluno de doutorado aqui no Instituto de Informática na URGS e eu vou apresentar o nosso trabalho Melhorando o Desempenho e Eficiência Energética do método Fletcher para a simulação da extração de petróleo. A nossa motivação vem de estudos que mostram que com o aumento da população mundial e da riqueza dos mesmos, a demanda global por diferentes formas de energia deve no mínimo dobrar nesse século. Isso vai fazer com que empresas de petróleo e gás tenham que investir mais para atender essas necessidades de energia. E uma forma de fazer isso é utilizando técnicas de imagem sísmica. As simulações que geram essas imagens, elas têm como base equações diferenciais, sendo que nessas o desempenho e eficiência energética são dois aspectos muito importantes. Nesse sentido, surgem alguns desafios para os pesquisadores, como, por exemplo, decidir qual a melhor arquitetura para sua simulação e qual linguagem utilizar para escrever o código dessa aplicação. Outro ponto é como otimizar, como melhorar o desempenho da aplicação para a arquitetura escolhida. Nessa linha, algumas das perguntas que a gente quer responder qual o nível de desempenho e eficiência energética que pode ser atingido em diferentes arquiteturas? Qual é o impacto das linguagens e otimizações na portabilidade e na eficiência de aplicações sísmicas? Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é otimizar e mostrar o impacto das linguagens e arquiteturas na portabilidade e eficiência da modelagem Fletcher. A modelagem Fletcher é uma aplicação de simulação sísmica. Aqui um breve roteiro, onde já falamos da introdução. Agora vamos falar de detalhes dos experimentos, resultados e as conclusões. Como já vimos na motivação, a exploração de petróleo e gás vai continuar sendo fundamental para a sociedade. E modelos de geofísica, eles simulam esses fenômenos. Eles são usados para avaliar cenários mais rapidamente e com menor custo. Então, ao invés de ir lá no mar e fazer um furo, o que as empresas do petróleo fazem? Elas executam as simulações sísmicas e, após analisando as imagens, decidem qual o melhor local para furar. Assim, então, eles vão ter uma economia, eles não vão furar e arriscar não encontrar o petróleo, por exemplo. Mais uma vez, que isso precisa ser feito rápido e com um custo baixo, o desempenho e eficiência energética surgem como métricas importantes aqui para a indústria. Logo, para atingir isso, a gente precisa codificar as aplicações de forma adequada. Aqui apenas um parênteses, que esse estudo aqui, esse trabalho, ele faz parte de um projeto de cooperação entre o ITA, a URGS e a Petrobras. Nesse projeto a gente tem como objetivo avaliar o desempenho e otimizar modelos de geofísica. Aqui a gente tem um exemplo da modelagem Fletcher, que é a simulação de exploração sísmica. Então a gente tem aqui o navio. Esse navio está enviando ondas sonoras em direção ao fundo do mar. Essas ondas, quando acontece uma mudança de meio pode ser mudar o tipo da rocha, ou mudar o líquido, óleo, gás, o que for. Então quando tiver uma mudança de meio, um pedaço dessa onda ela vai refletir para cima, para a superfície do mar, e outra metade ela vai continuar indo à direção do fundo do mar. Esse pedaço que reflete, essas ondas que refletem, eles vão colocar microfones lá em cima para fazer a leitura delas. Esses microfones vão estar dispostos lá a quilômetros de distância um do outro. Após fazer a leitura com esses microfones, eles vão calcular as equações diferenciais, podendo assim calcular o traço sísmico que é utilizado para fazer a análise e decidir onde que eles vão perfurar. Então, durante aqui as nossas avaliações de desempenho da modelagem Fletcher, da versão original, da proposta pelo autor Fletcher, a gente viu que o cálculo das derivadas ele era um gargalo. A gente analisou e notou que 76% do tempo de computação desse kernel era gasto nesse cálculo. Para calcular esse 76%, a gente pegou o tempo total de execução do kernel e o tempo só da região que calculava as derivadas cruzadas. Outra coisa que a gente viu foi que 83% dessas operações de calcular a derivada cruzada, elas eram repetidas. Okay? Então a gente analisou e viu como que a derivada cruzada era calculada e viu que as operações se repetiam.
Qual foi a otimização que a gente propôs? Não foi uma otimização de arquitetura, foi uma otimização matemática. Então, ao invés de utilizar a função de calcular as derivadas cruzadas xy, xe, yz, a gente pegou e alterou essas funções para elas calcularem as derivadas cruzadas reutilizando cálculos das derivadas primeiras. Então, a gente, num laço anterior, calculou as derivadas primeiras em x, y e z e armazenou em buffers. Após isso, para cada derivada cruzada, a gente fazia a leitura do buffer. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente trocou aqui operações de ponto flutuante por operações de leitura em memória. Okay? Dessa maneira, a gente conseguiu calcular as derivadas cruzadas de forma mais rápida. Aqui sobre nossos experimentos, então, a gente analisou duas arquiteturas, uma multicore e uma GPU. A multicore é essa aqui, é um Intel Xeon Gold, microarquitetura Skylake. São dois processadores, então a gente tem 24 cores, com hyperthread. Então a gente pode executar 48 threads, que foi o que a gente fez. A gente tem uma memória principal de 256 GB. A gente executou aqui na CPU, nesse multicore, uma versão programada em OpenMP, uma versão dedicada, e uma versão em OpenACC. Essa versão é portátil. Portátil porque o mesmo código executa na CPU e na GPU. A nossa GPU é uma NVIDIA Tesla V100, microarquitetura Volta, 5120 CUDA-cores, 32 GB de memória. Aqui a gente tem um código escrito em CUDA, versão dedicada, e a mesma versão OpenMP que eu citei anteriormente, essa versão portátil então. Aqui a gente muda uma variável do ambiente e consegue decidir se executa na CPU ou na GPU. Então a gente tem essas 4 versões aí, 3 na verdade, OpenMP, CUDA e OpenACC, que executam em ambos. A gente testou diferentes tamanhos de cubos, de lado 120 até 504. E aqui algumas métricas que a gente vai apresentar nos resultados, que é o desempenho, que é o número de células atualizadas por segundo. Então, desse cubo de 504, 504, 504, quantas células eu atualizei em 1 segundo? A energia consumida pela máquina, em joules, e eficiência energética, que é, para calcular uma célula, quantos joules eu gasto na CPU e quantos joules eu gasto na GPU. Okay? Então, aqui nós temos os nossos resultados. Devido ao tempo e ao espaço que a gente tinha no artigo, a gente mostrou os resultados pelo maior tamanho de cubo que a gente conseguiu simular, que foi o de lado 504. A gente tem aqui no eixo X a versão, se é OpenMP, se é OpenACC ou se é CUDA. A gente tem no eixo Y a quantidade de samples que a gente calculou num segundo, então a quantidade de células que foram atualizadas. Isso em milhões de células. Em vermelho a gente tem a versão original, em azul a versão otimizada. Uma coisa que a gente viu aqui é que as versões portáteis, as escritas em OpenACC, elas têm um desempenho parecido quando a gente está falando da versão original. A gente também viu que o CUDA, a versão dedicada a CUDA original, ela foi 57% mais veloz que a versão OpenACC original, rodando na GPU também. E a gente viu que no caso da CPU, o OpenACC ele foi um pouquinho melhor do que o OpenMP, falando da versão original. Na versão otimizada, a gente viu que o OpenACC GPU ele teve um desempenho maior do que o OpenACC CPU, o que mostra que essa versão que a gente fez otimizada, que melhora o desempenho do cálculo das derivadas, provavelmente tem mais efeito na GPU do que na CPU, porque aqui a gente tinha o mesmo código, executando em duas arquiteturas, e aumentou muito mais o desempenho na GPU do que na CPU. A gente viu que o CUDA otimizado ele é 10% mais rápido que o OpenACC otimizado. O que isso nos diz? Isso aqui nos diz que será que vale a pena escrever o CUDA dedicado? Eu preciso desses 10%? Ou eu posso escrever um OpenACC que é mais simples, um código mais simples e vai executar em diversas arquiteturas, um código portátil. Okay? Então é isso que fica aqui. E o OpenACC na CPU, ele manteve ali, ele continua tendo melhor desempenho que o OpenMP. Por fim, a versão CUDA otimizada ela é 73% melhor que a versão CUDA original. Falando agora de consumo de energia, então a gente tem as versões no eixo X
E no eixo Y a gente tem a quantidade de energia consumida em joules. A barra vermelha é a original e a barra azul a otimizada. A gente tem que o OpenACC ele tem os melhores consumos tanto na CPU quanto na GPU. E a gente tem que o CUDA ele consome mais do que as outras linguagens. Só que a energia ela não está levando em consideração o desempenho da aplicação. Então foi por isso que a gente pegou e calculou a métrica de eficiência energética, que vai levar tanto o desempenho quanto a energia em consideração. Então aqui a gente tem eficiência energética. O que muda nesse gráfico é que no eixo Y a gente tem a quantidade de nanojoules que foi consumida para calcular um sample, ou seja, uma posição da nossa matriz. Okay? Então aqui, menor indica melhor eficiência. Por quê? Porque consumiu menos joules para calcular um sample só. Okay? Então aqui a gente pode ver que embora o CUDA ele tenha consumido mais energia que todas as outras interfaces de programação, ele também teve maior desempenho. Então com isso ele teve, consequentemente, aqui a melhor eficiência energética. O OpenACC teve melhor eficiência na CPU e uma eficiência próxima da melhor na GPU. E aqui as nossas conclusões. Então, a otimização que a gente propôs, reutilizar as derivadas primeira para calcular as derivadas cruzadas. A gente viu que a gente ganhou desempenho, a gente ganhou até 73% de desempenho, isso na GPU, na versão CUDA. E a gente também viu que GPUs tiveram melhor desempenho e eficiência energética, mesmo consumindo mais energia. Mas isso é um resultado que é esperado. Qual que é a desvantagem da GPU? A desvantagem é a limitação na memória, porque ali a gente simulou cubos de lado 504. Mas lá na vida real, em produção, eles simulam cubos de lado 1024, por exemplo. E quando a gente chega em cubos desse tamanho, pode ser que a memória da GPU não vai suportar todos eles. O resultado interessante que a gente teve aqui foi sobre a portabilidade. A gente viu que o custo de desenvolver uma versão em OpenACC, que roda em diversas arquiteturas, foi de 10% de desempenho e eficiência, comparado com o CUDA, por exemplo. Em alguns casos, como comparando com o PMP, o OpenACC até foi mais veloz. Então fica aqui que o pesquisador ele pode decidir se ele quer criar uma versão OpenACC portátil e perder 10% de desempenho e de eficiência para ter esse ganho em produtividade aqui. Esse trabalho ele foi financiado pelo projeto Petrobras aqui 2016. E obrigado. Fico aberto a perguntas então.